Divanise Carbonieri é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, atuando como professora de literaturas de língua inglesa na Universidade Federal de Mato Grosso, entrando para o hall seleto das escritoras premiadas de Mato Grosso. São 4 livros de poesia, além da coletânea de contos Passagem Estreita, de 2019, que é finalista do Prêmio Jabuti. Divanise Carbonieri é tradutora e uma das editoras da revista literária digital Ruído Manifesto e integra o coletivo Maria Taquara, ligado ao Mulherio das Letras, Mato Grosso. Olá, sejam bem-vindos ao Tributo à Literatura Brasileira, programa destinado a uma série de entrevistas especiais, uma série de entrevistas literárias especiais com especificidade na contemporaneidade, criado e organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, PPGEL da Unemat, Campus Universitário de Tangará da Serra. Na entrevista de hoje, uma convidada extremamente criativa, talentosa e especial, Divanise Carbonieri, autora de livros como Entraves, A Ossatura do Rinoceronte, Passagem Estreita, indicado ao Jabuti, e o mais recente, Nojo. Divanise Carbonieri, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer imenso tê-la aqui. Obrigada, Samuel, o prazer é todo meu, estamos aqui. Que bom. Divanise, vamos começar o nosso bate-papo falando literalmente do início, falando literalmente do seu início. Mas que início é esse? Enquanto escritora, você tem uma carreira na docência comprovada, com muita eficácia, é professora de literaturas de língua inglesa na Federal de Mato Grosso, mas vem se firmando como uma escritora. E eu acho que uma das grandes curiosidades que os seus leitores têm é quando você se descobriu escritora, né? Quando você percebeu que o fazer literário, que a arte da criação literária estava presente em você. Como foi essa descoberta? Olha, é uma trajetória um pouco acidentada, talvez, mas assim, desde muito cedo, eu tinha dentro de mim, a escritora estava dentro de mim. E eu tinha esse desejo de me tornar uma escritora. Tanto é assim que, mesmo antes de aprender a escrever, quando eu era bem pequena, eu ditava poemas para os adultos da casa, né, para eles escreverem o que eu achava que eram poemas, né? Na verdade, acho que naquela época eu nem pensava, é um poema, mas eu ditava coisas, às vezes para o meu pai, né, para minhas irmãs escreverem, para eu dar para o meu pai. E tinha esse desejo, né? Depois entrei na escola também, cada vez mais me interessando pela leitura. Na verdade, antes também de entrar na escola, eu tinha um contato com os livros, porque eu ficava na casa da minha avó um período do dia. E a casa da minha avó tinha um quintal imenso, e no fundo desse quintal tinha uma espécie de barracão com os livros que tinham sido do meu tio. E eu não sabia ler ainda, eu tinha 4, 5 anos. Mas eu ficava manuseando aqueles livros, né? E gostava das imagens, gostava das letras, queria muito ler aquilo. Tinha um desejo muito grande de saber ler. Antes de entrar na escola, eu sabia ler um pouquinho, porque minhas irmãs mais velhas me ensinaram, né? E daí entrei na escola, então tinha esse gosto pela leitura, pelo mundo dos livros, que veio, não sei como, não sei de quando, né? Não sei de onde. Mas o que aconteceu? Daí eu fui crescendo, participei de alguns concursos assim na adolescência, assim, coisas locais da minha cidade, né? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Nada muito, muito sério, né? Mas conforme eu fui chegando na maturidade, esse sonho foi ficando para trás. Eu fui achando que ia ser muito difícil, não sei, era uma questão assim, até o meu primeiro livro se chama Entraves por causa disso, né? Essa sensação de que tinha um entrave muito grande que me impedia de ser escritora.
Daí o que eu pensei, depois de já ter feito muitas coisas, ter tido muitas atividades, eu pensei assim, então eu vou me tornar uma professora de literatura, pelo menos, para eu ficar perto da literatura, né? Se eu não conseguir me tornar uma escritora, pelo menos eu vou ser uma professora de literatura. E fui fazer. Eu já tinha feito uma faculdade antes, quando eu decidi ir para letras, né? Foi minha segunda graduação. Daí fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, comecei a me preparar para concursos, fiz o concurso aqui para o UFMT, fiz outro concurso, né? Porque o primeiro foi para Rondonópolis, para o campus de Rondonópolis, o segundo foi para cá. Quando eu já estava, eu acho que estabilizada também, né? Porque também a minha vida também sempre foi essa luta de ter uma estabilidade profissional e financeira. Quando eu consegui uma certa estabilidade, daí eu comecei, de repente, a mostrar mais as coisas que eu escrevia para as outras pessoas, porque eu destruía tudo, né? Até 2015, tudo que eu escrevi foi destruído. Eu não tenho nada disso, não sobrou em nenhum arquivo. Mas a partir de 2015, eu também comecei a fazer o tratamento para depressão e eu acho que isso também tem a ver. Daí eu comecei a mostrar para as outras pessoas o que eu escrevia e comecei a gostar de receber comentários. Não que fossem sempre elogiosos, mas só da pessoa falar alguma coisa sobre o que eu tinha escrito já era algo que me deixava contente. E daí me inscrevi para o Prêmio Mato Grosso de Literatura, que o primeiro edital saiu em 2016, mas daí foi cancelado, daí saiu um outro e daí o resultado saiu em 2017, né? Que é o ano que eu publiquei o meu primeiro livro, O Entraves. A carreira na docência, na área da literatura, de certa forma, supriu um pouco dessa necessidade que você tinha, que até então você destruía, né? Mas você acredita nesse processo de docente que você ainda atua? Você acha que isso corroborou, Divanise, de alguma forma nos seus escritos? Eu acho que talvez tenha travado um pouco. Porque a gente aprende todas as questões críticas, né? Então, tudo que você vai escrever, você pensa 359 mil vezes. Às vezes, uma pessoa que não tem essa formação, não tem esse treinamento que a gente tem, sendo doutora em estudos literários, consegue fluir melhor na escrita, né? Consegue ter menos travas. De novo, a ideia dos entraves. Para mim, eu acho que travou um pouco, mas ao mesmo tempo, essa formação me deu instrumentos que são valiosos. Por exemplo, eu consigo trabalhar com vários registros do português, desde os registros mais da norma culta até os registros mais populares, que me interessam também. Eu gosto dessa variedade do português, né? Dessa complexidade do português, de usar várias variedades do português. E isso foi possível porque eu tive essa formação extensa, né? Porque a minha vida é praticamente inteira dentro de escola, de universidade e tal. É uma brincadeira com a linguagem. É uma brincadeira com a linguagem, exatamente. E gostosa, de certa forma, né? E eu consigo jogar esse jogo porque eu tenho essas ferramentas, né? Que a instrução formal, né, tantos anos de instrução formal me proporcionou. Um outro escritor que talvez não tenha isso, ele pode ter mais fluidez no trabalho, mas talvez ele não tenha essas ferramentas. Então, tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Certo. Divanise, o primeiro livro que eu quero trabalhar aqui com você O Nojo, esse livro aqui que saiu pela editora Carline Caniato, seu último livro. Exato. Certo. Um livro difícil, né? Já aqui falando da minha visão como leitor, um livro de certa forma especial,
nesse cenário literário contemporâneo brasileiro, quase que como uma pérola. Por que Nojo? Então, esse livro, ele surgiu, na verdade, de um plano que era continuar um dos contos do Passagem Estreita, que é o Bagaceira. O Bagaceira também é construído como um grande conto feito de pequenos mini-contos que se sucedem, né? E também não tem pontuação, não tem vírgula, não tem ponto final. E eu queria fazer um livro só com o Bagaceira, usando o começo que já tem no Passagem Estreita. Então eu usaria o conto que no Passagem Estreita é um conto completo, mas eu continuaria no livro, a ideia era essa. Mas aí eu fui escrevendo várias dessas histórias, né, dessas falas, a ideia dos monólogos também, porque no Bagaceira tem isso também, é sempre uma personagem falando e a gente só tem a fala dela. Ela pode estar falando sozinha, consigo mesma, ou pode estar falando com uma outra pessoa, mas a gente não tem essa resposta da segunda pessoa, né? Então a ideia era essa, era continuar o Bagaceira. Porém, conforme eu fui escrevendo essas novas falas, foram surgindo vários temas, diferentes dos temas do Bagaceira. O Bagaceira, o tema principal ali que permeia todos os monólogos, é a questão da dificuldade da condição feminina, algum problema relacionado com a condição da mulher. Nessas novas falas que eu ia escrevendo, foram aparecendo vários temas diferentes, mas o tema que mais se impôs, que mais apareceu, foi a questão da aparência, né, da pressão estética. De repente eu percebi isso, que eu tinha um volume grande de falas, de monólogos sobre isso. Daí eu selecionei, eu tirei os outros temas, tinha outros temas também que surgiram, eu tirei e me concentrei só nesses. E fui separando, porque tem temas recorrentes aí, né? A questão de emagrecer, a questão da estria, a questão da plástica. Então eu tinha alguns temas que eu fui trabalhando. Até o Eduardo Marrom, ele falou alguma coisa referente à escrita automática, que parece uma escrita automática, né? Mas, na verdade, ele foi muito trabalhado. Eu escrevi muitas vezes cada um desses mini-contos, né? Então, não foi algo... Ele parece que ele veio assim como uma avalanche, né? Dá essa impressão, mas não foi o caso. Interessante. Lendo esse romance, esse Nojo, você trabalha com uma espécie de mosaico entre a imagem do corpo, o corpo talvez disforme, aquele corpo com marcas do tempo, e essa tônica de Vanise, é aí que eu quero tocar, essa tônica, essa tópica do corpo em Nojo, certo? Que é uma questão que eu percebo que perpassa suas outras obras também. Você, falando já enquanto escritora, não como narrador, essa tônica do corpo na sua obra, sobretudo em Nojo, ela é muito potente. E a ideia de corpo, ela é muito representativa na história da literatura, na tradição. Desde literaturas de temática homoerótica, ou também que não sejam dessa temática. Mas eu te pergunto, Divanise, por que obsessão não é a palavra, mas por que essa sua insistência na representação de um corpo, mas de um corpo não comum, de um corpo talvez disforme, talvez de um corpo decrépito? Por que você se interessa pela questão do corpo? Acho que na questão anterior faltou falar assim, né? Porque você perguntou por que Nojo, né? Nesses mini-contos que eu ia escrevendo, eu fui percebendo cada vez mais essa ideia do nojo. Então as pessoas falam assim, nossa, como você tá gordo, que pessoa gorda, que nojo, tanta banha, tanta estria, que é uma imagem recorrente, né?
As pessoas têm nojo, de repente, do corpo, dos pelos. Ter pelos se tornou uma coisa nojenta hoje em dia, né? Você não pode ter pelos em lugar nenhum do corpo. Então, essa ideia do nojo aparecia muito aí. Eu acho que sim, que realmente o tema do corpo é um tema recorrente na minha obra. Acho que não é só ele, tem outros, mas ele é um tema recorrente. Porém, nem sempre ele é trabalhado da mesma forma. Eu acho que em Passagem Estreita, acho que em alguns poemas também aparece essa ideia do corpo como incômodo. Tem a ideia do corpo como limitação, principalmente nos poemas, né? Então, nessa parte lírica, é como se o corpo fosse uma limitação para o espírito, né? Como algo que aprisiona o espírito. E o questionamento, será que... Espírito, eu digo aqui, na falta de uma palavra melhor, né? O inefável, né? Aquilo que você não pode nem nomear. Ele sobrevive à morte do corpo? Que essa é a grande questão da humanidade. A gente não sabe, né? A gente não sabe o que sobrevive depois do que o corpo se extingue. Não sabe se sobrevive. Mas a gente se debate com essa questão há milênios. Então, acho que na lírica, nos meus poemas, quando aparece o corpo, é principalmente por esse viés. O corpo como limitação, como um peso para esse espírito que quer se ver livre, e também essa preocupação, se isso realmente existe, ou se o corpo é tudo que nós temos. Na narrativa, eu acho que ele aparece de uma outra forma, talvez num aspecto mais político. E daí essa questão do corpo diferente, né? O corpo que ele é fora dos padrões, é isso que me interessa. Por quê? Porque eu acho sempre interessante essa questão do corpo servir como um ataque, né? Para a pessoa, um modo de julgamento. Então a pessoa é gorda, então necessariamente ela é uma pessoa displicente, negligente, preguiçosa, né? Então, o corpo como mecanismo para você julgar a outra pessoa, você estabelecer verdades sobre o caráter, sobre a personalidade de uma pessoa. Isso é algo que me choca, né? Que me intriga, que me preocupa. Outra questão é quando o corpo é visto como um assunto, né? De repente eu tô aqui conversando com você e de repente passa uma terceira pessoa e eu falo para você, nossa, como aquela pessoa engordou, que absurdo, lembra como ela era mais magra. Isso é tão comum nas nossas conversas cotidianas, mas se você pensar, isso é um horror. É um horror que o corpo da outra pessoa seja um assunto. Ou o seu próprio corpo, né? Você falando com alguém, nossa, mas eu tô muito gordo, ou muito magro, ou muito velho, ou muito amarelo, ou muito azul, ou muito... Essa questão do corpo virar um assunto. Isso também é algo que me intriga. Por que o corpo tem que ser um assunto? E por que a gente tem que julgar as outras pessoas, né? Se a pessoa está mais gorda, mais magra, qual a diferença? Mas isso está presente assim no cotidiano mesmo, né? Todo mundo que está lendo hoje está falando isso. Eu me identifiquei, eu ouvia isso, ou eu falava isso. Assim, muitas pessoas estão falando isso para mim. Nossa, parece que você ouviu as conversas entre mim e a minha mãe. Por quê? Porque são temas recorrentes, são conversas realmente recorrentes. A dimensão do corpo, né? O corpo como território de descoberta. Talvez, eu acho que a sua escrita caminhe por aí. E isso é fascinante, porque você, na sua fala agora, trouxe vários descaminhos do corpo, né? Como que se pode observar a representação do corpo. E o jeito que você presentifica isso no seu texto literário é intrigante, como você mesmo disse. Uma coisa, Divanise, que eu acho que também
persegue um pouco a sua escrita é a questão do desconforto. Você acredita que a sua literatura causa desconforto no leitor ou você não pensa nisso? Você se priva de pensar para não ficar angustiada? Eu acho que em alguns momentos sim, né? Eu gosto de trabalhar com a questão do incômodo mesmo, daquilo que é incômodo. Eu não gosto muito de trabalhar com o que eu chamo de sentimentos que já são óbvios. Sei lá, essa parte da afetividade toda, eu só gosto de trabalhar naquilo que é incômodo. Então, por exemplo, espera-se que uma mãe ame sempre os filhos. Essa é a ideia geral, né? Que a mãe só vai amar os filhos e só vai tratar bem e só vai ser boa, né? Acolhedora. E que você, sendo filho também, só vai sentir amor pelos pais, pela mãe, pelo pai. Isso é o que se espera. E tem muita literatura que trabalha com isso, com essa afetividade que é a esperada, né? Porém, eu gosto de trabalhar com essa afetividade que não é a esperada. Por exemplo, a mãe que não gosta da maternidade, o filho que tem nojo da mãe, que aparece no nojo. Essas questões, porque elas existem, né? Nós sabemos que elas existem. Isso faz parte da humanidade também, do que é ser humano. Porém, nem sempre elas são trabalhadas. Claro, já foram trabalhadas na literatura, não estou dizendo que eu estou descobrindo a América. Mas é o que me interessa, o meu foco é esse, principalmente, né? Então eu gosto de trabalhar aí. Eu não gosto muito de trabalhar com essas afetividades que são mais hegemônicas, vamos dizer assim, que são mais oficiais. E você foi indicada ao Jabuti na categoria Melhor Contos, na última edição do prêmio. E você ficou entre as 5 melhores contistas do país, ao lado de Mário Medeiros, Carla Bessa, dentre outros. E eu te pergunto, Divanise, o que o Jabuti representou para você? O que estar nessa premiação, enquanto autora que produz em Mato Grosso, enquanto mulher, o que ser indicada ao Jabuti representou para você? Como você recebeu isso? Os prêmios, né, ainda que não tenha sido um prêmio, né, foi uma indicação, mas como é um prêmio importante, né, o maior prêmio que a gente tem no Brasil na área de literatura. Então, os prêmios eles servem como uma maneira, como um incentivo, vamos dizer assim. Então, você percebe, então eu acho que e principalmente para mim, que sou uma escritora que publicou tardiamente, que teve todo esse histórico de insegurança, né, com os próprios escritos. Então, o prêmio ele serve como um incentivo, como olha só, acho que você tem talento mesmo, continua, não precisa desistir, né? De repente você está fazendo uma coisa interessante. Então, vou muito por esse caminho. Eu acho que o perigo é você achar que só o prêmio define o talento. Então, só tem talento aquele que é premiado. Que muitas vezes está acontecendo meio isso assim no cenário, né? Parece que o Brasil ficou um pouco viciado nos prêmios. Então, valoriza só aquele escritor ou aquela escritora que ganha prêmios. Mas, na premiação, tem a questão do mérito, que sempre tem, mas tem a questão da sorte também. Que a questão da sorte, ela permeia todos os contextos, né? Você não pode dizer assim, de repente você conseguiu um emprego, claro, tem o seu mérito, mas teve sorte também, né? Então, tudo é assim. Na premiação também. Tem o mérito, mas também tem sorte. Às vezes, uma outra banca elegeria outros premiados, né? Porque um livro ganha o prêmio, mas tem outros muito semelhantes a ele, ali no mesmo nível, que poderiam ter ganhado, de repente, se fosse uma outra banca, com uma outra visão.
Então é isso que eu quero dizer com sorte, porque tem todos esses arranjos do destino. Então se você faz a sua vida, a sua carreira literária muito focada em cima dos prêmios, você não faz sua carreira literária. Então eu costumo me inscrever nos prêmios, mas sempre com essa questão de que você não pode também jogar todas as suas fichas ali. No dia que tem a premiação, no dia que sai o resultado, se eu não ganho, claro que eu fico chateada naquele dia. Naquele dia eu fico chateada, mas passa alguns dias e daí eu já começo a pensar em outra coisa, a pensar em outros caminhos. Porque é isso, você tem que ir buscando caminhos para a sua literatura. Entendi, perfeito. Givanise, vamos falar sobre Passagem Estreita, né? O seu livro, publicado pela Carline Caniato, indicado ao Último Jabuti. E Passagem Estreita foi um livro que me incomodou tanto quanto Nojo. Para mim, incômodo, deslocamento, descentralização são instâncias que habitam a sua escrita. Elas estão por ali e elas conversam entre si. E nós temos vários contos nesse livro. Fia, bagaceira, como você mesma mencionou, cérebros, tramas, estratagema. Mas o que me chama a atenção é um em especial, que é os Subterrâneos. Extremamente magético, difícil, pouco palatável, talvez. A imagem que a narração desse conto causa no leitor talvez seja algo que traga desolação, desconforto, desconsolo. Comenta um pouco como foi o processo de criação desse conto em específico, Subterrâneos. Essa imagem que o narrador coloca de uma menina, de um corpo em decrepitude, essa imagem do jaleco branco, essa imagem do robô que é acariciado nas partes íntimas, que é interessantíssima. Por isso que eu falo, é um texto onde as imagens pululam o tempo inteiro. Comenta um pouco, como foi essa criação? Em Subterrâneos, eu queria tratar um pouco da questão do trauma. Então você tem ali uma personagem que ela foi traumatizada. Como ela é uma personagem traumatizada, você sabe que o trauma é uma questão da psicanálise, né? Para você superar, quando você tem um trauma, você fica recorrendo àquele trauma várias vezes na sua cabeça para você reelaborar, né? Então, às vezes você sonha muito com aquilo, até que você consiga reelaborar o que aconteceu com você. Ou você fala muito sobre aquilo de várias formas diferentes, porque você precisa reelaborar, aceitar e ir para frente, né? Essa personagem, ela tem, logo no começo, né? São imagens recorrentes que ela tem. Que esse mundo subterrâneo, que é o mundo dos médicos, né? Das pessoas de jaleco branco e dos robôs que são examinados pelos médicos o tempo inteiro. E os exames são sempre de natureza sexual, né? Atinge os órgãos sexuais dos robôs. Então, nisso já tem um indício de que a ordem, né, a natureza do trauma dela é um trauma sexual. Agora, que tipo de trauma sexual? Porque as pessoas não entendem muito porque a questão dos médicos. Daí, se você vai avançando, bom, não sei se eu vou dar todas as dicas sobre o conto, né? Se vou dar esse spoiler. Mas conforme você vai avançando na leitura e num determinado momento, que às vezes, se você não presta muita atenção, pode passar batido, porque é numa fala que dá essa ideia que, na verdade, esse trauma sexual
envolve a questão médica, de ter sido, de alguma forma, mexida nessa área por médicos, né? Pela questão médica, pela questão do discurso médico, porque o discurso médico também vai dizer o que é certo em relação à genitália do ser humano, né? E o que não é. Então, de repente, pessoas que nascem com uma genitália que não corresponde à norma, elas são submetidas muito cedo a procedimentos cirúrgicos, né? Então, no caso dessa personagem, tem essa parte também. Muitas vezes, as pessoas que leem esse conto percebem a questão do trauma sexual, mas talvez essa parte médica demora um pouco para a pessoa perceber, né? Mas tem isso sim. Você se arrisca no seu processo de escrita, Divanise? A falar desses temas, por exemplo, que são complicados? Eu acho que eu me arrisco. Eu acho que eu me arrisquei bastante no Nojo. Eu achava, por exemplo, que o Nojo ia ser um livro detestado pelas pessoas, que iam torcer o nariz, que iam achar um horror, né? Não só pelo tema, mas pelo modo como ele é escrito, todo sem pontuação, escrito no português popular, e passando, e assim, porque eu digo assim, é um livro de contos. Tem gente que questiona, mas livro de contos, porque ele é escrito num único fluxo, né? Normalmente no livro de contos tradicional, que Passagem Estreita é um livro de contos tradicional, que cada conto ocupa o seu espaço ali, né? É separado dos outros. E aqui, eles são escritos no mesmo fluxo. Mas eu acho que esse tipo de escrita não compromete. Se eu tivesse publicado os mini-contos aqui separados, ninguém questionaria que é um livro de contos. Mas como eu escrevi num único fluxo, numa única mancha, né? Questiona-se isso, né? Se é realmente um livro de contos. Mas eu acho que só isso não basta para fazer, por exemplo, uma novela ou um romance. Então, algumas pessoas já me questionaram, não seria uma novela? Eu acho que não, porque a novela, para mim, tem uma outra estrutura narrativa. Porém, a gente tem que saber também que hoje em dia esses limites entre os gêneros, eles são muito diluídos, né? Então, a gente trabalha nos limites, né? Então, de certa forma, eu estou trabalhando nos limites entre conto e novela, por exemplo. Romance, já me disseram, pode ser um romance. Eu acho que não também, porque ele tem uma outra estrutura diferente de um romance. Mas, por exemplo, novela, então, estaria ali brincando com os limites entre uma coisa e outra. Na sua fala, você falou a palavra tema. Você escreve por tema, Divanise, ou a sua escrita está um nível acima disso? Porque existem temas recorrentes na sua literatura, como nós já mencionamos o tema do corpo, no próprio Subterrâneos, dentre outras questões. Qual tema você ainda não trabalhou, que você gostaria de trabalhar, ou você não trabalha com temas? Acho que no Nojo a questão do tema foi bem importante. Embora o tema tenha surgido, ele tenha se imposto com o fazer. Eu não tinha ele em primeira mão e daí eu fui escrever. O tema surgiu da escrita. Até, como eu falei, eu queria seguir no Bagaceira. O Bagaceira tem outro tema, que é o tema da dificuldade de ser mulher, vamos dizer assim. Então, eu comecei tentando aumentar esse tema. Só que daí, de repente, apareceu... Claro que é interligado à questão feminina, né? Mas, assim, começou a se impor muito mais o tema da pressão estética. A partir daí, quando eu percebi... Porque daí tem um determinado momento que você percebe que o tema se impôs. No começo você está escrevendo, aparecem até várias coisas, mas chega um determinado momento que você percebe o tema se impôs. Então, daí eu sigo por aqui e você só vai tornando mais complicado. O Passagem Estreita também foi assim. Eu comecei escrevendo os contos separadamente,
Cada conto do Passagem Estreita foi escrito, sei lá, 800 vezes, até mais. Uma hora eu percebi, tem um tema aqui. Tem um tema recorrente. Tem vários temas recorrentes, mas tem essa questão do feminino que se impõe. Tem a questão da passagem estreita, porque de repente eu percebi que todas as personagens estavam passando por situações extremas, tanto físicas como simbólicas, né? Ritos de passagem mesmo, né? E isso foi de repente, tipo um insight, né? Mas isso no embate diário. Porque tem muito isso também. O livro vai se construindo no embate diário. Então, muitas vezes reescrevendo e lendo. Porque toda vez que eu ia escrever, eu lia tudo que já tinha escrito. Daí você percebe, vai surgindo algo mais homogêneo, né? Mas eu não consigo, acho que trabalhar, eu vou escrever uma coisa nesse tema. Isso talvez seja redutor, pensar dessa forma. Eu acho, não sei se é redutor, mas talvez não seja o meu modus operandi, né? Primeiro eu tenho uma imagem, quero trabalhar com uma narrativa que tem essa imagem, daí vou construindo, ela vai me levando para outros caminhos, né? Vai se tornando mais intensa. Eu estou com planos de escrever um romance, quero escrever um romance, mas eu estou me debatendo um pouco sobre isso. Se você tem que já ter uma estrutura do romance na cabeça, o que vai ter no romance, como vai acabar, o que você vai fazer com esse personagem. Então, muitas pessoas dizem isso, né? Que para começar a escrever um romance, você já tem que ter o esqueleto. E ter esse esqueleto não está sendo tão fácil para mim. Sabe o que fica nítido na sua fala, Diva? O gosto que você tem pela experiencialização. Essa palavrinha difícil, mas aqui nessa nossa conversa fica muito transparente que você gosta de experimentar. Como você mesma falou lá no começo, essa brincadeira com a linguagem que a docência te possibilitou, e também essa questão de, na contemporaneidade, os gêneros estarem um pouco diluídos, essas fronteiras de teoria literária mesmo estarem um pouco mais opacas, talvez, menos densas. E Nojo, Passagem Estreita, Ossatura do Rinoceronte, todos têm ali um caráter experimental. Eu acho que, penso eu, que talvez essa seja uma das suas grandes marcas e talvez uma das suas grandes qualidades enquanto escritora. E tem um livro em específico que é A Ossatura do Rinoceronte. Esse aqui, que também é fascinante, né? Um gênero poesia, e tem um poema nele, de Vanise, que me encanta demais, que é o Serpente. Ele é subdividido, né, tematicamente, em vários tópicos, mas o poema Serpente, que eu leio aqui agora, que eu quero discutir com você um pouco. Os sapatos novos tropeçam nas valetas. O pavimento se move pelas alamedas. O medo tolhe apressadas mulheres sós. Ruas vazias, velhas manhãs aos sábados. Bêbados e seus animais se levantam cedo. Na vizinhança, todos os que vivem sabem. A tal amaldiçoada virá amanhã. Talvez mesmo agora, sem o tempo de ver, a última façanha do artilheiro invicto, a alegria rival de uma tristeza matreira. No derradeiro instante, um passo de mestre vence. O que paira virá, devagar, uma serpente. Incrível esse poema,
Essa imagem da serpente de Vanise, esse movimento da serpente, indica talvez nesse poema em específico, não no livro inteiro, mas algo que se relaciona ao tédio dos dias, ao cotidiano, ao arrastar desses dias que levam o indivíduo ao abismo que ele mesmo desconhece. Por que serpente? Queria que você discutisse isso um pouco conosco. Nesse poema em específico tem duas imagens mais fortes. Uma é essa questão do tédio do cotidiano, né? E a outra questão é a morte, né? A amaldiçoada virá amanhã, né? Tem até um verso, né? A amaldiçoada das gentes, né? Famoso esse verso. Então é dela que eu estou falando mesmo, da amaldiçoada das gentes, né? Da morte. Então, eu acho que nesse poema tem realmente duas imagens, né? Essa imagem do cotidiano que se arrasta e a imagem da morte que interrompe o cotidiano. Eu costumo dizer que existem só duas coisas na vida: o cotidiano e a morte que interrompe o cotidiano. Porque se você pensar bem, uma pessoa que tenha morrido das suas relações, uma pessoa que tenha morrido, né, que você conheça, essa pessoa acordava, almoçava, jantava, trabalhava, dormia, tinha todo um cotidiano. Todos nós temos esse cotidiano. E de repente, quando vem a morte, essa pessoa é tirada do nosso cotidiano e a gente, inexplicavelmente, né? A gente não sabe para onde ela foi, o que aconteceu, simplesmente ela desaparece do nosso cotidiano. E o nosso cotidiano continua. O mundo não acaba depois que alguém morre, né? Isso que é a coisa mais louca do mundo, né? Que o mundo devia acabar, uma pessoa morria. E o natural era que o mundo acabasse. Não, mas o mundo continua, né? Então é meio isso esse poema. Eu acho que são essas imagens, né? As pessoas ali vivendo a vida delas, acordando no sábado, andando na rua, tem o futebol, aí tem uma que eu falo do artilheiro, né? O bêbado. Tem o bêbado que mora na rua, que normalmente tem os animais, né? Tem os cachorros que andam com ele. Então tem esse cotidiano de uma cidade grande, vamos dizer assim. E de repente tem a morte que vem como uma serpente, né? Ela dá um bote quando você menos espera. A ossatura do rinoceronte. Que título lindo. Nojo, né? Você tem uma criatividade interessantíssima para títulos. A ossatura do rinoceronte, eu acho muito criativo. Esse título especificamente, ele é um verso, ele é um pedaço de um verso. Muitas vezes as pessoas nomeiam os livros pelo título dos poemas individuais, né? Nesse caso, não é o título de um poema individual, mas é um pedaço de um verso que eu gostei e que eu achei que tinha a ver com o modo como os poemas se apresentavam estruturalmente, porque se você abre o livro, você vai ver que parecem ossaturas, assim, né? Parecem costelas. Então, quase um raio-x. Isso. Tem a ver com essa parte estética e tem a ver com o tema também que eu explorei. Não em todos os poemas, mas em vários poemas, o tema do osso, né? Porque uma coisa que me interessa bastante, que eu sempre leio, eu sempre fico fascinada, fico procurando informações, que agora a ciência, toda vez que encontra um osso assim, de um ser humano que viveu há 10 mil anos atrás, ou de um animal que viveu há 10 mil anos atrás, a ciência consegue extrair muitas informações, né? Sobre esse animal, sobre esse ser humano, desse osso. Hoje em dia eles conseguem até descobrir a cor dos olhos, né, da pessoa, que
que tonalidade de pele tinha, que tonalidade de olho tinha, pelo DNA, né? Isso é uma coisa que eu acho assim fascinante. Então o osso, que é o que permanece depois que a gente morre, né? Que pode permanecer, né? Porque não é sempre que ele vai permanecer também. Mas nós temos esses exemplos desses animais milenários, desses seres humanos milenares que sobreviveram até os dias de hoje. O osso é tipo um arquivo, então. Ele guarda aquela informação daquela pessoa, daquele animal, como aquele animal vivia, do que se alimentava, né? Às vezes, quando eles encontram ossos de pessoas que foram escravizadas, o osso é diferente de uma pessoa que teve uma vida mais fácil, sem trabalho pesado, né? Porque no osso está marcado o trabalho pesado que a pessoa teve. Então, tudo isso eu acho fascinante, mas também, de novo, tem coisas que não ficam registradas no osso. As ideias daquela pessoa, os desejos, os sonhos. Para onde foi esse arquivo? Desapareceu? De novo essa ideia, né? O que permanece depois que a gente morre? Isso desaparece? Isso que era também a pessoa desaparece? Ou vai parar em algum outro lugar? E isso a ciência ainda não conseguiu encontrar nos ossos, né? E nem em nenhum outro lugar. Interessantíssima sua fala. Aquilo que escapa à pele, aquilo que escapa ao osso. Não sei se o incognoscível, o metafísico, mas é uma parte do indivíduo extremamente importante que, por vezes, se perde. Então, a personalidade, né? Para onde vai a personalidade de uma pessoa? E a pandemia, Divanise? Como foi seu processo de criação nesse momento pandêmico que estamos vivendo? Você escreveu com mais fluidez? Você teve um ritmo mais potente? Acho que eu tenho que confessar que não. O nojo, ele já estava bastante adiantado no começo de 2020. Porque ele saiu, né? Ele foi lançado em novembro de 2020, então no final de 2020. Mas eu acho que ele já estava praticamente pronto lá em fevereiro de 2020. E daí eu fui mexendo, revisando, lapidando, o que demorou mais ou menos até junho ou julho de 2020, quando ele foi para a editora. E daí teve esse processo de edição até novembro. Então, assim, uma parte da pandemia eu me dediquei ao nojo, né? A pandemia, eu comecei a minha quarentena em 19 de março. Em 19 de março eu já tinha um nojo bem substancial, né? Já tinha algo substancial do livro. Mas daí eu fui polindo até julho, mais ou menos. Depois que eu terminei, né, enviei para a editora e daí passou a ser deles o livro, né? Eu tive um pouco de... Isso sempre acontece quando eu termino um livro, você fica naquele período de vazio. Parece que você não consegue encontrar uma outra coisa para você escrever, para você se dedicar. Porque aquele livro consumiu você entrou dentro daquele livro, daquelas personagens, você trabalhou e de repente aquilo acaba e agora? Para onde eu vou jogar a minha imaginação, a minha criatividade? Você tem muitas ideias, né? Mas às vezes você não consegue um caminho de expressão. Daí o que eu comecei a fazer muito, escrever haikais, que era uma coisa que eu achava que eu não tinha capacidade de fazer. Eu comecei a fazer os haikai, porque pela questão de serem muito sucintos, né? Eu comecei a brincadeira dos haikais por causa da Maria Valéria Rezende. A Maria Valéria Rezende eu encontrei num encontro do Mulherio das Letras, que foi em novembro de 2019. Então, antes de pandemia, antes de qualquer coisa. Nesse evento,
ela estava vendendo um livro dela de haikais, que era também uma agenda. Nessa agenda, quando eu comprei o livro, ela falou assim, olha, mas só vale se você usar para você escrever também. Porque tem espaços em branco para a gente escrever. Tem os haikais, mas tem os espaços. E eu achei interessante. Depois uma outra participante do Mulherio falou que queria reunir os haikais de quem comprou essas agendas e escreveu. Só que assim, eu não gosto de escrever à mão, eu não consigo escrever à mão, principalmente poesia, mas qualquer outra coisa. Hoje em dia até um bilhete para mim é difícil escrever à mão. Então eu falei, será que eu consigo fazer haikais? Vou tentar fazer para mostrar, para ver se vai para essa publicação. No fim, acho que essa publicação não aconteceu, mas eu comecei a fazer, eu comecei a gostar. O haikai, ele tem uma coisa que ele é meio viciante, porque é tipo um videogame, você entra naquilo, aquilo te absorve completamente, porque essa ideia de você criar uma imagem com poucos versos, poucas sílabas poéticas, né? E criar uma cena, dá um sentido para aquilo, nossa, E de repente eu fiquei muito tempo também da pandemia fazendo haikais. E publicando nas suas redes sociais. Que também eu descobri uma coisa muito importante, porque às vezes você coloca um conto nas redes sociais ou um poema mais longo, ninguém lê, porque é longo. Mas o haikai, assim, a pessoa às vezes ela nem quer ler, mas ela bate o olho e pá, ela leu. Uma leitura quase que obrigatória, né? Eu falei, olha que sensacional isso. Daí eu comecei a publicar tanto no Facebook quanto no Instagram. E surgiram, né? Tem um livro que vai sair agora, que foi um livro selecionado num dos editais da Aldir Blanc, que é o Carga de Cavalaria. O Carga de Cavalaria, que são haikais sobre cavalos. Ele já estava também um pouco pronto antes da pandemia. Ele não foi ele tanto que eu trabalhei assim durante a pandemia, mas um outro livro de haikais que se chama Um Quintal na Quarentena, que são as minhas observações do quintal, também todas em haikai. Esse, ele ainda eu não tenho previsão para publicar ainda. Giovanise, você engana, de certa forma, no bom sentido, porque te entrevistando, você, enquanto pessoa, enquanto escritora, entrevistando você, é difícil imaginar o texto que você escreve, o quão agressiva é a sua literatura e o quão o efeito de deslocamento que ela causa. As pessoas que te conhecem talvez tenham essa percepção, nossa, mas ela escreve um texto tão agressivo, um texto tão direto, até sem pontuação, como no caso do Nojo. Então, por isso que eu falo que você, essa entrevista revela uma personalidade bem interessante do ponto de vista da criação artístico-literária. Isso me fascina muito. A sua imagem que você constrói ou desconstrói ao longo da sua carreira. Por mim, eu ficaria te entrevistando aqui por muito mais tempo, Giovanise. Foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Deixe um espaço para você fazer as suas palavras finais, as suas considerações. Alguma coisa que eu não perguntei, que você queira dizer, fica aqui aberto o espaço. Não, eu só tenho a agradecer, muito obrigada por me receber aqui tão bem, adorei a entrevista, também vi como uma conversa, foi um prazer. E estamos aqui, sempre que precisarem, só me chamar que eu venho. Então tá. Obrigadão, Obrigada. Viu?